A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para mais um comentário da nossa lição bíblica das escolas dominicais. Você está no canal EBD e você, um canal feito para você. E eu estou aqui, professor Janilson, aqui ao lado do professor Heraldo, para comentarmos esta lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Nós vamos estudar nesta oportunidade a oração de Paulo em favor daqueles irmãos e nós vamos entender por qual motivo Paulo ora a Deus em favor dos Efésios. Esta lição, ela está dentro da nossa temática maior que nós estamos estudando durante esse trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está baseada na carta de Paulo aos Efésios. O nosso texto áureo da nossa lição é: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A nossa verdade prática, que é a nossa síntese prática da lição, ela diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, nossa verdade prática aqui já faz uma síntese dos pontos que nós havemos de estudar nesta lição. E a nossa lição, queridos, ela está baseada, ou a leitura bíblica em classe, no qual está baseado o comentário da lição, está em Efésios, no capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 21. A nossa lição, ela possui 3 tópicos que já foram sintetizados pela nossa verdade prática, mas nós vamos discorrer de uma forma melhor, tentando comentar e entendendo o que Paulo queria na sua intercessão pelos irmãos de Éfeso. O primeiro tópico é corroborados com o poder do Espírito. Segundo tópico nos diz arraigados e fundados em amor. E o terceiro e último tópico é a bênção de Deus excede o pensamento humano. Portanto, fique conosco. A intercessão pelos Efésios. Esta é a nossa lição de número 10. E o apóstolo Paulo, ele tem um propósito quando o Senhor, afinal de contas, a gente não ora no vazio, né, professor? A gente tem um propósito na nossa oração, tem aquilo que a gente destaca como sendo até de urgência clamar a Deus, né? E aí, mais ou menos isso que nos espera essa nossa lição. Eu acredito que a verdade prática, professora, ela já faz uma síntese daquilo que a lição, o propósito da lição, que é justamente falar sobre o poder de Deus, falar sobre a vida em comunhão, falar sobre o amor de Deus. Esse poder, no caso, é um poder para fortalecimento, para edificação, para sustentação, não é isso, professora? Exatamente. Vamos ter a oportunidade, professor, nessa lição, de estarmos vendo algumas questões fundamentais, né? Em relação, na verdade, à nossa vida prática, né? Sim. Porque, de certa forma, Paulo vai, ao orar, ele faz alguns pedidos importantes aqui, né? Vamos estar vendo aí o tópico 1, 2, principalmente, o 3 também, mas a gente vai estar tratando no decorrer da lição. Mas Paulo, claro, evidencia, professor Janilson, a necessidade do cristão, né, do crente, não ser apenas digamos assim, um recipiente para guardar versículos bíblicos, né, ainda que isso seja também importante, mas que a gente não fique apenas no nível de repente, memorização das doutrinas cristãs, né, conceitualmente, né. Nós às vezes passamos por esse processo, né, de às vezes nos acomodar, né, achando que o fato de sabermos, de entendermos, de compreendermos alguma coisa dentro do ponto de vista bíblico, né, é suficiente. Paulo vai dizer que não, muito mais do que isso é nós termos uma vida de íntima comunhão com Deus, e aí isso perpassa também, a gente vai ver pelo próprio exemplo dele, né, pela forma como ele ora e por que ele ora, o motivo dessa oração, né, e mostrar mais ainda dentro dessa lição, professor, diz que o crente, evidentemente nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, mas enquanto isso não acontece, nós temos o desafio de vida e de viver uma vida realmente condizente, né, com os propósitos de Deus,
e que isso reflita também como testemunho de vida, né, para outros crentes e fundamentalmente para aqueles que não são crentes, né? Então isso vai estar muito evidenciado dentro dessa lição. Amém. Tópico 1 da lição: corroborados com o poder do Espírito, ou seja, fortalecidos, né? Aqui o apóstolo ora, professor Heraldo, e na sua intercessão aqui, a partir do versículo 14, para que Deus fortaleça aqueles irmãos no propósito de que eles se mantenham firmes diante de tudo aquilo que Deus tem operado em favor da vida deles, de tudo que Deus fez por eles, para que eles se fortalecessem e não abandonassem isso, não retrocedesse do ponto aqui chegaram. Em algumas versões traz a ideia aqui de força, né? Outras versões, que é a nossa versão aqui corrigida, a nossa leitura bíblica em classe, traz a versão poder. Mas é interessante que aqui Paulo mostra claramente, e é isso que é importante nós compreendermos, que esse poder não é um poder que te faz instrumento para o outro, mas é um poder que age em você, fortalecendo o crente, para que Deus possa usá-lo como instrumento. Porque às vezes no nosso meio, professor, há aquela gana de querer ser um instrumento de Deus e se ignora que às vezes nós precisamos de uma ação de Deus em nós, para não retrocedermos, para não sermos presa fácil do adversário, e também para não errarmos justamente naquilo que falamos aos outros, né? É mais importante aquilo que ele faz em nós do que necessariamente que faz através de nós, né? Exatamente. Então parece que esse que é o ponto de Paulo. O senhor pegou exatamente a ideia de Paulo aí. Muito interessante, né? Mas aí, professor, nós estávamos lembrando, né, a situação ressaltada ainda há pouco, né, em relação à questão de Paulo, né? Sim. Eu gostaria de fazer duas citações aqui, professor Amilson, e a gente vai estar compartilhando aí, claro, sim, né? A primeira delas é do J.I. Packer, né? Uhum. Ele de forma muito acertada, ele diz assim: espiritualmente falando, nada revela a medida de um homem tão bem quanto a sua oração. Perfeito. Né? Ele foi muito acertado, né, nessa afirmativa. E o Jonathan Leeman, claro que não há uma interligação entre o que o Packer diz e ele, né? Mas vamos dizer assim que o Jonathan Leeman vai enriquecer um pouco mais o assunto, né? E ele faz uma declaração interessante também, o Jonathan Leeman, né? Ele diz assim: nossas orações revelam o que o nosso coração deseja, né? Perfeito. É emblemático essas duas afirmativas, porque quando a gente olha aqui o texto e o contexto, né, a gente nota que essa oração aqui revela muito a respeito de quem Paulo era, né? Uhum. Revela muito a respeito da consciência que Paulo tinha, né, do seu chamado, do seu ministério, né, apostólico, né? E eu vejo assim, professor Nilson, também a consciência, né, da responsabilidade que ele tinha perante a igreja que estava ali sob, digamos assim, a sua tutela, ministerialmente falando, né? Porque aquilo que o professor Nilson falou, é claro que a gente sabe que os irmãos em Éfeso já tinham conquistado um certo nível de maturidade, né? Paulo ensinou de forma muito brilhante, né, e com resultados palpáveis, né? Mas Paulo sabia, assim como nós também precisamos saber, aquilo que nós tratamos ainda há pouco, né? E a gente repete de vez em quando a frase que atribuem a Anthony Hoekema, né? Que é: a salvação é já e ainda não, né? Paulo sabia disso. A igreja estava num certo nível de maturidade, de conquistas e de virtude, de frutos percebíveis, né? Mas Paulo temia aquilo que o professor Nilson falou, que é normal, né? Nós somos seres humanos. E enquanto nós estivermos aqui, né, ainda nesse velho corpo ainda que foi contaminado pelo pecado, né, ainda que sejamos convertidos, nós ainda temos essa luta, e Paulo sabia que poderiam correr o risco de repente eles se perderam, até porque tudo isso aqui estava no início, né? Sim, não havia assim uma clareza. Paulo é quem está formulando, né, as doutrinas, os ensinamentos, está dando uma orientação, rumo, né, mais... o norte, né? Exatamente. Então havia essa preocupação, né? E Paulo ele vai orar com essa
com essa ideia, né? A gente vê isso aqui no versículo 14, né? E 15, quando ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos, né, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos algumas vezes que antes deste momento, principalmente para um gentil, e os irmãos de Éfeso, antes de convertê-los, claro, eram gentios, né? Estavam ali na região da Grécia, né? E eles tinham essa visão e também ainda, professor Nilson, a respeito de Deus, de um Deus que nós já tratamos aqui, é longe, inacessível, né? Distante, né? Um Deus que na verdade não tem preocupação nenhuma, não se relaciona conosco, né? Não está nem aí para os nossos problemas, né? Mas Paulo vai tomar aqui um termo que ele vai desconstruir essa ideia, né? E fortalecer um conceito que é trazido agora na Nova Aliança, falando de Deus como um Pai, né? E aí, claro, quando ele fala de Deus como Pai, apresenta Deus aqui como Pai, né? Ele se refere ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, claro, ao lembrar da figura de Pai, está falando aqui de alguém que cuida, né? De alguém que protege, de alguém que provê. Então ele traz essa ideia para que a igreja começasse a ter assim um certo grau de relacionamento, de intimidade ao falar com Deus, porque de certa forma, ao mesmo tempo que ele está orando, ele está dando uma demonstração de como é que se ora, né? Não é isso? Por que se ora, os motivos que se oram, né? E Paulo vai falar disso, né? Então no versículo 15 ele vai dizer aqui, do qual toda a família nos céus, né, e na terra toma o nome, né? É importante lembrar que para um hebreu, o nome ele simbolizava o caráter, né? A gente nota isso muito no Antigo Testamento, né? Então veja que para um judeu, e o conceito do Antigo Testamento, por exemplo, conhecer o nome de Deus era na verdade conhecer o próprio Deus, né? Porque isso representava o seu caráter, simbolizava o seu caráter e quem de fato ele era, né? Então quando se invocava o nome de Deus, na verdade estava se fazendo um apelo, né, para aquilo que ele tinha revelado de si mesmo. Sim. E Paulo queria que a igreja entendesse, né, esse novo momento. O véu já havia se rasgado, né, de alto a baixo, e como hoje nós sabemos, nós temos livre acesso a falar com Deus. Não importa, né, se você está de joelhos, em pé, com a mão levantada, né, se você até deitado mesmo por alguma circunstância não pode fazer de outra forma, não tem nenhum problema você orar, desde que realmente haja, né, sinceridade, verdade naquilo que você está falando com Deus, né? Então Paulo ele intercede, a gente vai ver que ele vai não só interceder, mas dar uma demonstração daquilo que a igreja precisa fazer quando se trata, né, desse momento especial, único, de intimidade, né? Porque a oração na verdade não deixa de ser isso, né, professor Nilson? Perfeito. E ele continua dizendo no versículo 16 que para que, segundo as riquezas da sua glória, né? Essa expressão mostra o quanto Deus é gracioso. Essa expressão glória vai falar da sua grandeza, majestade, poder, né? Que depois ele vai aqui falar mais especificamente. Ele diz para que sejais corroborados, para que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito. Essa ação é do Espírito, né? Por isso nós somos templos do Espírito. Paulo trata isso na carta, né? Mostrando que nós somos esse edifício sendo construído por Deus para a habitação de Deus, e Deus habita pelo seu Espírito, e esse Espírito que habita é o que fortalece o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso homem interior, como diz o apóstolo Paulo. De forma que o que Paulo quer mostrar, professor Heraldo, é que sem esse fortalecimento, sem esse poder que age em nós, e não através de nós necessariamente, mas em nós especificamente, sem isso nós não temos como resistir, nós não temos como permanecer de pé, nós não temos como ser útil a Deus. Podemos até dizer dessa forma, né? Então é essa ação e Deus faz isso porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é majestoso. Essas são as riquezas da sua glória, né? Paulo deixa isso bem claro, né? E ele vem falando que isso acontece porque o Espírito habita em nós. Nós já tratamos na lição passada que Deus está construindo uma casa para si e já está morando dentro dela. Não é isso mesmo, professor Heraldo? Não, correto. E só lembrar, né, que se nós já fomos gerados, né, nascido de novo, já fomos gerados pela palavra da verdade, né, e se o que importa para Deus
é o homem interior, né? Perfeito. Então, talvez a pergunta fosse, né, qual a fórmula, entre aspas, né, qual a fórmula bíblica, né, para eu ser corroborado, né? Qual é a fórmula bíblica para eu adquirir força, né? Para eu adquirir vigor, para eu adquirir robustez, né? Para vencer, né? Então a resposta é aqui o tópico 1 falando corroborados com o poder do Espírito, e o subtópico 1 vai falar sobre a riqueza da sua glória, né? Porque Paulo, na verdade, aqui ao falar das riquezas da sua glória, ele evidentemente tem clareza, né, a respeito da chamada despensa espiritual de Deus, né? E isso me chama a atenção porque normalmente quando nós oramos, isso infelizmente tem caído nesse mau hábito, né? Um modelo, a meu ver, errado, equivocado, né? De nós orarmos, professor Janilson, e há muita gente que eu já observei, assim, às vezes próximo, né? Ao dobrar os joelhos já cai de joelho pedindo as coisas, né? Já pedindo coisas, né? E nem pedem coisas que são de cunho espiritual. A maioria das coisas são relativas à vida aqui na Terra, né? Isso que é o que mais de repente preocupa, né? Não que seja necessariamente errado, mas nós estamos falando que falta uma sintonia entre o coração de Deus e o coração do orador, né? Isso, uma sintonia e uma proporcionalidade, porque Paulo está dizendo que o mais importante, ou pelo que mais nós deveríamos orar, são sim pelas coisas espirituais, né? Então ele fala dessa dispensa, ele fala da riqueza da glória, mostrando assim a dimensionalidade, né? A infinitude, digamos assim, do celeiro, né? Da despensa de Deus nesse sentido. E é comum as pessoas estarem orando a Deus, claro que não que nós não devamos fazer isso, né? Mas é difícil a gente ver, professor Nilson, um crente focar num pedido, por exemplo, vamos imaginar assim, de um crente se debruçar, né? E focar, digamos, e ter persistência em orar na busca, por exemplo, de um dom, né? De um dom, de algo que sirva para o seu ministério, né? Que ele de repente ore e vamos dizer assim, mais ou menos nesse sentido, dizendo para Deus: Senhor, né, me dá dons, né? Me usa com dons que são necessários para a tua igreja, né? O que a tua igreja necessita, né? Para o avanço do teu reino, né? Para que o evangelho avance, seja propagado, né? Então as pessoas geralmente não oram com esse fim. E Paulo se preocupou com isso, né? Para mostrar que o crente jamais vai poder vencer se ele não estiver corroborado, se ele não tiver adquirido força, robustez, vigor, onde? Na fonte que é o Espírito Santo, né? Porque sem essa força que é resultante, evidentemente, do trabalho do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida, né? Nós teremos dificuldade de enfrentar as intempéries, né, da vida, né? E o que deixa a gente extremamente feliz nessa posição de Paulo e nessa oração de Paulo é que quando ele fala do Espírito habitando no crente, não é uma habitação como se fosse alguém que está de passagem numa cidade, se hospeda no hotel e daqui a pouco vai embora. A ideia aqui é de alguém que vem para estar sempre, é o paracleto, né? Exatamente. É uma habitação permanente. Exatamente, é porque Paulo ele vai usar dois termos, né? É importante o que o professor Nilson está colocando, né? Porque há um termo para habitação na língua grega, paroikel, né? O paroikel, na verdade, significa habitação temporária, né? E katoikel significa habitação permanente, né? Então, quando Paulo aqui no versículo de número 17 diz assim: para que Cristo, né, habite pela fé em vosso coração, Paulo não está reivindicando aqui aquilo que o professor Janilson já mencionou, essa habitação temporária, né, como se fosse ali um viajante, né, vamos colocar assim, que não deu tempo de repente de chegar ao seu destino final e precisa pernoitar. Então ele vai procurar, geralmente na beira da estrada ou na cidade mesmo, né, um hotel, uma pousada, né, um lugar para repousar, descansar, dormir naquela noite. Mas na maioria das vezes no outro dia o viajante já, né, tem que seguir seu caminho, né, porque o hotel não é a sua habitação, né. Então Paulo está dizendo que o interesse de Cristo
é nos corroborar, é nos fortalecer com o poder do Espírito Santo. Perfeito. Não é isso? Isso. Mas, mais do que isso, ele está aqui nos mostrando que Cristo tem o interesse, o desejo, né, de habitar permanentemente nos nossos corações. E aí, claro, quando Paulo usa essa expressão para dizer que esse habitar de Cristo não é temporário, né, não é por um segundo, por um minuto, por um dia, né, não é sazonalidade, mas para sempre, né, ele se torna morador definitivo, né? É como se eu dissesse assim, olha, eu tivesse um imóvel, eu dissesse, olha, esse imóvel eu passo então a escritura para o teu nome, né? Como Paulo está dizendo assim, nós passarmos a escritura da nossa vida, né? Passarmos a escritura do nosso coração para Jesus dizer, olha, more para sempre. E ao dizer isso, professor, eu estou dando liberdade total para que ele faça da morada, do ambiente da morada, né, aquilo que ele achar melhor. Se ele precisar pintar a parede, ele pinta. Se ele precisar se desfazer de móveis, ele se desfaz. Se precisar mudar móvel de lugar, ele muda, porque ele é dono, já dei essa autoridade para ele, né? O problema é que, infelizmente, transferir essa propriedade, né? Infelizmente, há muitas pessoas que estão anos e anos e anos na igreja, professor Nilson, e ainda não permitiram, né, que Cristo faça essa mudança, né, necessária, né, de coisas na nossa vida. Isso é uma linguagem que estamos usando para dizer claro, que uma linguagem coisas que Deus, né, precisa trabalhar na nossa vida, né, tirar uma coisa, colocar mais outra. O Senhor verdadeiro da casa, é por isso que ele ainda não fez a obra completa, né? E aí você percebe que ainda há resquícios do velho homem, né? Pessoas que estão há anos e anos na igreja, mas ainda apresentam ali sinais, né, de como viviam anteriormente a estarem na igreja. Isso é um problema muito sério e infelizmente tem sido algo, digamos assim, considerado comum, né, no meio evangélico, e não pode acontecer, né? Tá certo. Então, nosso primeiro tópico aqui é esse corroborado, nada mais é do que ser fortalecido, ser transformados por Deus, no sentido de que Deus agora tomou conta da casa, agora ele vai reorganizar essa casa, mudar de posição, pintar, ajeitar ela, como a gente diz, né? Para que essa casa possa ser uma habitação em que ele se agrade em permanecer. Ele se torne Senhor, né? Porque rapidamente, quando a gente olha lá em 1 Samuel 16:13, quando Samuel unge Davi como rei, né? Lá diz claramente que a partir daquele dia em diante, o Espírito de Deus ele se apoderou de Davi, ou seja, se assenhorou, se tornou dono, né? Proprietário da vida de Davi. Não que Davi não errasse, que ele errou, né? Cometeu vários erros, né? Mas na essência, Davi, ele reconhecia muito facilmente os seus erros, né? Sim. E recuava e permitia que Deus consertasse, né, os seus erros, né? Amém. Tópico 2 da lição: arraigados e fundados em amor. Professor Heraldo, o apóstolo Paulo aqui usa uma linguagem, primeiro da botânica aqui, que é a ideia de de uma árvore que as raízes são firmes, profundas, então está bem Sim. arraigado. Segundo, a linguagem aqui da arquitetura, da construção civil, de um prédio que está bem firme, então ele não cai ou ele não se desmorona por qualquer coisa, porque ele está bem fundamentado, a sua base é bem sólida, funda, de forma que dá conta de sustentar todo o peso do prédio. E é justamente essa linguagem que era conhecida dos irmãos ali por causa dos prédios que haviam na cidade. Afinal, a cidade de Éfeso tinha um grande teatro, um grande templo, então falar dessa forma ficaria fácil dos irmãos compreenderem. E também a economia do mundo antigo se dava muito pela questão da agricultura, né? Então era algo até fácil de Paulo falar e os irmãos entenderem. Mas ele traz isso para a vida cristã. Então ele diz que a vida cristã precisa ter raiz e precisa estar bem fundamentada numa base. Nós já estudamos na lição passada que nós estamos sobre uma base que é Cristo e os apóstolos e profetas, né? E Cristo sendo a pedra principal desse edifício. De forma que o que Paulo está tentando mostrar é que sem essa raiz profunda que nós devemos ter no Evangelho, né, essa firmeza na palavra de Deus, é isso que ele está querendo mostrar, mas que a plataforma, devemos dizer assim, o incremento disso e o que dá razão para isso é justamente o fato
de que nós temos em nós o amor de Deus. E esse amor recebido de Deus, que Paulo diz que é derramado em nossos corações pelo Espírito, por isso o poder do Espírito para nos fortalecer. Agora, esse amor é compartilhado. Não é um amor que sai de mim, mas que eu recebo de Deus e por estar em mim pode ser compartilhado. Então, Paulo aqui no primeiro tópico, aqui no nosso subtópico, nós já percebemos que o amor é a maior de todas as virtudes, né? Inclusive o fruto do amor, do fruto do Espírito é o amor, que se manifesta daquelas 3 formas, daquelas 9 formas que está colocadas ali, né? Mostrando que é a virtude maior, né? Então nós estamos arraigados no amor, nós temos a maior virtude, que é o amor de Deus em nosso coração, e que, de acordo com a intensidade desse amor em nossa vida, que é compartilhado e vivido por nós, assim será intensa ou não a nossa vida. Então, a gente pode dizer assim, quem dá a nota da vida cristã é o amor, tanto a Deus quanto ao próximo, porque ninguém pode ter amor a Deus sem ter amor ao próximo, e ninguém pode amar o próximo, diz a carta de João, na sua primeira epístola, se não conhecer o amor de Deus. Uma coisa pressupõe a outra, não tem como fazer um divórcio aí, né? Não tem como fazer o divórcio, professor Edilson, e é claro que aqui pressupõe-se, né, naturalmente, a gente percebe aqui uma sugestão de Paulo, na verdade como se fosse um tipo de ordenança, né? Para que houvesse, na verdade, um equilíbrio, né? E isso é importante, infelizmente as pessoas não percebem isso, professor Edilson. São de 8 a 80, né? Então precisa encontrar o ponto de equilíbrio. No nossos dias não é diferente, gente. A gente percebe que, infelizmente, os movimentos do oba-oba, né? Das manifestações, né, espirituais, não que elas não sejam necessárias, são necessárias. Nós somos pentecostais, gente, né? Eu sempre falo, às vezes, não é nem por questão de desafio, de vanglória, querer mostrar alguma coisa, eu sempre tenho falado. É para a gente ser claro no que a gente quer dizer. Né? Eu sou batizado do Espírito Santo, eu falo em língua, sou pentecostal também, né? Mas eu sempre tenho lembrado, professor Renilson, de um episódio lá de Atos, né? Não dá para a gente citar ele num todo, mas lembrar que quando a igreja nasce, nós já falamos algumas vezes, né? Quando a igreja nasce ali, ela nasce debaixo sim do fogo, é verdade, não tem indiscutivelmente debaixo do fogo, mas as pessoas se apegam apenas ao fogo, né? E esquecem que ela também, a igreja, ela nasceu forjada pela palavra, né? Tanto prova que aquelas quase 3.000 almas que se converteram naquele contexto ali, elas só foram alcançadas porque não é porque o fogo caiu, mas porque Pedro pregou a palavra. Se a palavra não tivesse sido pregada, o fogo em si chamou apenas a atenção dele, mas não teria poder de convencê-lo, de confrontá-los, de mostrar os seus erros e seus pecados, né? Então veja aqui no primeiro tópico, nós falamos corroborados com o poder do Espírito. É necessário nós recebermos essa força, essa robustez, esse vigor, esse poder, né, para vencermos. Tanto é que o próprio Paulo aqui em Efésios 6:10, ele vai falar isso, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque ele sabia que nós iríamos enfrentar desafios, né, dificuldades, e teríamos, digamos assim, seríamos presa fácil se não tivéssemos esse poder junto a nós, dentro de nós, nos dando esse impulso, né, essa dinâmica, né, da vida necessária para necessária, né, com uma visão de desejo de querer fazer, de andar, de movimentar. Isso é próprio de quem é pentecostal principalmente. Mas quando a gente vai para o tópico 2, professor Nilson, aí que entra a outra parte do equilíbrio que nós estávamos falando, né? Que é o que dá razão, né? Poder, sim, mas é preciso ter pé no chão, né? E quando a gente fala pé no chão aqui, no sentido também metafórico, é isso aqui que está sendo tratado, né? De nós termos raízes, né? Sermos arraigados, termos alicerces, sermos fundados, né? Em algo que vem, claro, e perpassa por doutrinas cristãs, né? Por fundamentos, né, importantes ensinados pelos apóstolos e profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nós já falamos disso em outras edições, né? Não é isso? Perfeito. E aqui o símbolo maior de tudo isso, o professor Renilson já bem colocou, sem dúvida nenhuma, é o amor. É o amor demonstrado, né? A gente precisa lembrar disso, porque o próprio pastor Douglas Batista, aqui logo no começo do tópico, o professor Renilson, ele vai fazer essa ressalva, né? Ele vai dizer aqui, ó, o amor é a mensagem central
do Evangelho de Cristo, né? Agora, não custa lembrar que amor para Deus não é sentimento, né? Amor para Deus não é emocionalismo. Amor para Deus é atitude. Amor para Deus é ação. Então, quando Paulo trata aqui desse tema, que nós precisamos sim sermos corroborados com o poder do Espírito, mas precisamos também sermos arraigados e fundados, ele coloca ali, né, algo importante quando ele trata sobre a questão do amor, né? Porque o amor, sem dúvida, é a grande virtude, né, da vida cristã. Essa é a questão fundamental aqui, né? E a gente tem falado, professor Nilson, que a nossa posição em Cristo, né? Nós estamos em Cristo. A carta aos Efésios trata disso recorrentemente. Nós estamos em Cristo. Então veja que a nossa posição em Cristo, ela é uma posição perfeita, mas infelizmente as nossas atitudes, elas não são, né? Deus deseja que sejam, mas não são, porque ainda nós vivemos aqui, né? Esse corpo ainda não foi transformado. Aquilo que Paulo disse: um dia esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, né? Esse corpo mortal da imortalidade. Então, a partir dali é um outro momento, mas enquanto estivermos aqui, nós somos sujeitos sim a estarmos sempre nessa luta, nessa briga, né? E é muito, muito comum nós nos perdermos, né? Não alinharmos corretamente, professor Zé Nilson, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos de Bíblia, com a nossa vida prática. E Paulo sabia disso, né? Por isso que ele falou: nós precisamos estar arraigados, precisamos estar fundamentados. E a maior prova de que alguém está arraigado, de que alguém é fundamentado, de que alguém é maduro, né, é quando ele dá demonstrações claras, né, naturalmente, desse amor que Cristo ensinou, que Cristo demonstrou, que Cristo viveu e que eu preciso viver, né? Por isso que a gente tem batido muito na questão, professor Danilson, da questão da sazonalidade, né? A gente percebe que, por exemplo, a gente tem falado algumas vezes que é muito comum final de ano, época de Natal, né, na virada do ano ali, naquele período ali, aquela semana entre um e outro ali, né? Os sentimentos são muito aflorados, são aflorados, mudados, né? Até as pessoas que nunca falaram contigo na vida, né, passam contigo, falam, né? São educadas, são receptivas, né? Naquele período, né? Aquele período ali, todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. Mas virou o ano, né? Passou do dia 31 para o primeiro dia. Primeiro até que não estão ali, né? Naquela ressaca, digamos assim. Mas voltou a vida útil logo no início do ano, as coisas voltam tudo ao normal. Ou seja, quem era do jeito anterior vai voltar a ser. Mas Paulo está dizendo: a igreja não pode ser assim, né? O cristão tem que ter uma vida exemplar. E uma das demonstrações de que ele tem essa vida madura é estar arraigado, fortalecido, né? Solidificado, fundado em amor, porque é essa demonstração prática de amor, né, que vai dar sinais, né, contundentes e irrevogáveis, né, e inconfundíveis de que o crente é um crente maduro, um crente de verdade, né? Perfeito. Professor Aldo, essa questão do amor que o apóstolo trata, dizendo que nós devemos estar arraigados, fundamentados no amor, eu lembro do capítulo 13 da carta de 1 aos Coríntios. Se você for perceber o capítulo 13, ele está colocado no meio de um assunto que Paulo está tratando, que é sobre os dons espirituais, que ele começa a tratar no versículo 12, e no versículo 14 ele continua tratando de dons espirituais. E ali no meio está o capítulo 13, que é a chamadinha do amor, né, em que ele parece esse o propósito de Paulo, encaixar aquele hino ali do amor, para mostrar que, como que dizendo, olha, eu estou falando dos dons que é necessário para que a obra de Deus avance, para que a igreja seja vencedora. Os crentes têm que receber esses dons para que possam fazer a obra de Deus com intensidade, mas nunca esqueça que tudo isso só tem motivo porque deve ser feito em amor, porque senão Paulo está preocupado de que com a falta de entendimento dos irmãos, né? Aquela ideia de que
tu tem dons, eu também tenho. Então, um não se rebaixa para o outro. E Paulo diz que não, que se o exercício do amor for feito se o exercício dos dons, for feito na plataforma do amor, cada um vai entender sua posição, seu lugar e vai se submeter às vezes aos outros, tudo porque exerce os dons em amor. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque às vezes, professor Heraldo, a gente percebe, o cristão muitas vezes ele se percebe como uma pessoa madura, mas se ele não exercer isso em amor, ele vai sempre achar que o outro é sempre mais fraco, sempre... Você tá entendendo? Parece que é isso que Paulo tem essa preocupação. Olha, você está firme, você está regado, mas deve ser isso feito em amor, né? Correto. E uma questão que eu tenho colocado, eu até gostaria de estar lendo aqui, o Salmo 92, versículo 12. O versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Claro, a Bíblia não vai entrar aqui em detalhes, né? Mas quando a gente faz assim uma pesquisa um pouco mais detalhada deste tema, né, nós vamos encontrar, professor Janilson, um tema pertinente que tem a ver aqui, né? Aquilo que nós falamos, há pessoas querendo se adiantar, tem pessoas que querem só poder, né? Poder, mas não tem estrutura. Exatamente. É preciso ter estrutura para receber Paulo parece que está falando dessa estrutura. Exatamente, né? É preciso ter estrutura, né? É preciso ter maturidade. Então há pessoas muito mais preocupadas com as evidências externas, né, do que em lançar raízes. É preciso lançar raízes, não é isso? Perfeito. Se preocupar em lançar primeiro raízes, ter base, para depois ter as evidências externas. Né? Isso é preocupante, gente. Nós estamos tratando aqui. Então veja que o salmista diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Como é que cresce o cedro do Líbano, né? Primeiro nós vamos entender, professor, que o crescimento do cedro do Líbano é um crescimento lento, porém constante. Essa é a diferença. É um crescimento lento, porém constante. Veja que um cedro do Líbano, ele pode chegar até 40 metros de altura. Mas olha que interessante, professor Nilson. Nos primeiros 3 anos, a raiz do cedro do Líbano, ela cresce em média, nos primeiros 3 anos, ela cresce em média 1,5 metro para baixo. 1,5 metro. Enquanto para a superfície, ela vai ter na média de 5 centímetros. Olha que interessante. Em 3 anos, o cedro do Líbano se aprofunda 1,5 metro a raiz, e apenas 5 centímetros aparece do cedro do Líbano na superfície durante 3 anos. Ele só vai começar a crescer de verdade a partir do 4º ano em diante. Mas há um fator interessante aqui também, porque o cedro do Líbano, quando ele lança raiz, a primeira coisa que ele faz, segundo os especialistas, né, até porque a região onde o cedro do Líbano ele é nativo, ele proporciona isso, né? Então o cedro do Líbano, a primeira coisa que ele faz com a raiz, ele busca primeiro, professor Nilson, uma rocha. Ele pega e abraça a rocha. Isso diz alguma coisa para você? Alguma coisa para nós? Né? Com certeza. Quem é na Bíblia a rocha? É Cristo. Veja, o cedro do Líbano tem muito a nos ensinar. Ele cresce e a primeira coisa que ele busca é uma rocha. Quando ele encontra a rocha, ele abraça a rocha. Veja que ele está só com 5 centímetros aqui, mas a raiz já está trabalhando, né? Está trabalhando embaixo. Ele se abraça a rocha, exatamente, ele se abraça a rocha. E assim que ele abraça a rocha, a raiz continua crescendo. E qual é a segunda missão da raiz? Após abraçar a rocha, professor Nilson, é encontrar água. A raiz vai buscar água. Isso é muito interessante, gente, porque é isso que Paulo está dizendo, né? Antes de eu querer ser, de querer aparecer, né? Querer evidenciar que sou crente, eu querer me envolver em coisas grandes, né? Eu preciso primeiro, né, estar firmado na rocha
eu preciso primeiro estar buscando água, e água aqui é símbolo de quem? É símbolo do Espírito Santo, né? Então por isso que nós precisamos estar fortalecidos e arraigados ao mesmo tempo, para depois, né, alcançarmos o crescimento na medida certa, na proporção correta, né? Isso no tempo certo, que é o tempo de Deus. Então não tente se adiantar, não tente querer fazer as coisas antes do tempo, né? Colocar, como a gente fala, a carroça na frente dos bois, né? Porque as coisas vão dar errado, né? Perfeito. E isso a gente pode ver, professor Heraldo, na vida de Paulo, porque ele fala na sua carta aos Gálatas que quando ele viu o Senhor na estrada de Damasco, que ele foi levado a Damasco, quando ele saiu de Damasco, ele diz que ele passou 3 anos na Arábia. Só que o livro de Atos dos Apóstolos não especifica, e nem especifica exatamente o que ele estava fazendo naquele dia. Os estudiosos acreditam, na verdade, que ele estava revendo seus conceitos e revendo a sua leitura do Antigo Testamento, agora a partir da visão do Cristo. Reinterpretado a partir de Cristo, né? Quer dizer, quando Barnabé o chama, né, para que ele venha ajudar em Antioquia, quer dizer, ele já lançou raízes lá na Arábia, estudando as Escrituras, se dedicando, quer dizer, ali foram 3 anos que não diz o que o apóstolo Paulo fazia, provavelmente ele estava justamente lançando raízes, né? E isso é uma coisa interessante. Então esse tópico 2, nós entendemos que nós precisamos estar fundamentados na palavra e no amor de Deus, que é a maior de todas as suas virtudes, e de acordo com essa intensidade, de acordo com a nossa raiz, as nossas ações serão feitas em amor de uma forma intensa ou não. Isso vai depender da nossa dedicação a Deus, vai depender do quanto estamos fundados e enraizados em amor. Tópico 3 da lição: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Professor Heraldo, aqui na nossa leitura bíblica em classe, isso você pode observar, versículo 20, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso, né, ele já falou desse poder, né, no versículo 16, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então veja que Paulo está dizendo, não é através de nós, mas em nós novamente. Ele volta para esse ponto. Mas o que Paulo destaca aqui, que é o nosso tópico 3 da lição, é que Paulo está mostrando para nós que Deus, enquanto nós estamos pensando ou pedindo ou rogando a Deus por algo, podemos dizer assim, com uma certa limitação, Deus na verdade está com seus pensamentos e com as suas intenções muito mais além daquilo que nós imaginamos. E a gente pode perceber isso, professor Heraldo, até voltando para a Bíblia Sagrada. Será que Davi imaginou que tudo que ele ia escrever abençoaria nossas vidas hoje? Não tinha a menor ideia. Será que Paulo imaginou que todo o seu trabalho chegaria a nós hoje e nos inspiraria como servos de Deus? E não tinha noção disso. Não tinha menor, né? Será que Paulo entendeu que essa intercessão que ele fez pelos Efésios, no sentido de, já que ele era aquele missionário, né, que estava propagando a palavra de Deus, que essa intercessão também nos alcançaria, para que Deus nos fortaleça, para que Deus... né? Então, Paulo, ele é muito categórico aqui, mostrando que, como dizendo assim, Janilson, Deus é muito mais além do que tu podes imaginar. Tu estás pedindo algo, tu estás orando algo, e ainda que esse algo que esteja pedindo esteja em sintonia com o coração de Deus, mas o propósito de Deus muitas vezes pode ser ainda maior. Isso nos faz descansar, professor Heraldo. E a gente tem um exemplo claro disso na Bíblia, quando Deus coloca diante de Salomão o que a gente poderia chamar de um cheque em branco, porque ele diz assim, ó, Salomão, pede o que tu quiseres. E como Salomão já demonstrou uma certa sabedoria no seu pedido, que ele pediu ao Senhor, eu quero sabedoria para poder administrar o teu povo, saber sair e entrar diante do teu povo. E aquele pedido de Salomão agradou tanto a Deus, olha que Salomão pediu só aquilo, e Deus disse, eu vou te dar o que tu pediste e o que tu não pediste. O versículo 13, né, diz assim, também até o que não pediste te darei. E o texto diz assim, assim riquezas com glória, né? Glória, ele não pediu isso, né? Aquilo que você falou, mas Deus deu, né? E é fantástico, né? Nós chegarmos a esse ponto da lição,
tratando desse tópico 3, professor Nilson, falando dessa sublimidade, né? De algo assim fantástico, né? Que Deus tem para nós, aquilo que o professor está falando, né? Por mais que a gente hoje, né? Parece que diante dos nossos olhos as coisas estão claras, né? A gente mede para um lado para o outro, não, eu já entendi perfeitamente as coisas, né? Mas na verdade a gente não entendeu, né? A gente vai compreender daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, né? E às vezes, fazendo um adendo aqui à sua fala, Jesus fez muita coisa na noite da ceia. Ele disse aos discípulos: o que eu faço agora, vocês vão compreender depois, né? Exatamente isso, né? Porque o que ocorre? Às vezes até assim acontecem fatos, né, e eventos nas nossas vidas que parecem catastróficos, né? E que bem colocado. Num momento a gente pensa logo no pior de tudo, pior de tudo, né? As coisas acabaram, o projeto de Deus acabou, né? Tudo voltou a estaca zero, essas coisas todas, né? E às vezes a gente passa anos depois, dias depois, aí a gente olha pelo retrovisor, né? E faz assim uma retrospectiva, professor Nilson, e na verdade passa a reconhecer, né? Que tudo aquilo realmente era para ter acontecido daquele jeito, né? E mais uma vez vai demonstrar que Deus está no controle de tudo, né? Que Deus não perdeu o controle, Ele sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ele cuida de nós assim de uma forma tão especial, tão maravilhosa, tão individual, né? Também coletivo, claro, mas individual. Às vezes as pessoas acham que Deus não se preocupa com a sua vida em particular. Claro que sim. Deus tem o controle da história humana, da história sincrônica, anacrônica, da história das nações, da história da nossa família e da nossa história individualmente. Não tenha dúvida disso, né? E Ele cuida de uma forma tão extraordinária, né? Então veja que aqui o versículo 19, Paulo vai dizer assim, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que é o que nós estamos tratando lá no versículo, no tópico 3, né? Para que sejais cheios, né, de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. E se eu não me engano, não estou aqui confundindo, eu acho que foi o William MacDonald, professor Nilson, que ele diz que o amor de Cristo, ele faz até uma ilustração interessante, ele diz assim: o amor de Cristo é um oceano sem praias, ele fala, né? É um oceano sem praia, então não tem limites, né? Você olha o oceano, se você tiver, claro, no meio do oceano, né? Você vai olhar para um lado, uma extremidade a outra, no sentido de você procurar se encontra ali de repente terra firme, né? Algum sinal, vestígio de algo nesse sentido, você não vai encontrar, né? Você vai olhar para um lado para o outro e não vai conseguir encontrar. Ele estava dizendo exatamente isso, né? O que Deus tem para nós é tão extraordinário, tão grande, que excede toda a imaginação humana, né? Ainda que eu peça, né? E claro que o nosso pedido ele tem que estar alinhado com o desejo de Deus, né? Para que ele se concretize, né? A gente sempre fala isso, né? É unir o útil ao agradável, né? A fome, a vontade de comer, que a gente fala, né? Eu sempre brinco com essas frases, né? Mas é mais ou menos isso aí, porque na verdade o nosso pedido de oração, quando a gente pede, às vezes, claro, a gente não entende por que Deus não atendeu, por que não aconteceu. Às vezes pode não ter acontecido naquele momento, né? Sim, mas lá na frente, né? Os resultados. E aí a gente se lembra da oração que fez, né? Exatamente, às vezes aquilo não era para ser atendido naquele momento. Então Deus, olha, deixa isso aqui para o lado, né? Que não é o momento. Deus está enxergando tudo, né? De forma totalizante, né? E aí não tem dúvida de que Ele está no controle de tudo, né? Perfeito. E aí, professor Heraldo, aqui o nosso subtópico 2, o convite para a adoração, que é justamente o versículo que o senhor já leu, que é o versículo 21, que vai mostrar, por exemplo, que uma vez que nós compreendemos essas coisas, Paulo vai somente adorar a Deus. Não resta mais nada a fazer, é glória a Deus, né? aí é dar glória a Deus na igreja. Olha, perceba a doxologia de Paulo. A esse quem? A esse que opera essas coisas que estão além do nosso entendimento, que nós não conseguimos captar na sua totalidade, mas como o senhor acabou de colocar, ele está a par de tudo. Todas as coisas estão patentes diante dele. Diante de nós, muitas vezes, algumas coisas parecem obscuras, que é justamente o que o senhor disse, e isso traz um certo receio de muitas coisas. Meu Deus, como é que vai se dar isso aí? Qual é o fim disso aqui? Mas diante de Deus tudo já está
patente. A esse que opera mais do que aquilo que a gente possa imaginar, segundo o seu poder, a esse glória por Jesus Cristo, né, em todas as gerações, para todo sempre. Parece que ele não quer parar de falar. Correto, né? Ele fala, a doxologia é exatamente esse hino de exaltação, né? Exatamente. O que é o convite para adoração no subtópico 2. Aí o subtópico 3 vai falar exatamente da glória que tem que ser devida a Deus, né? A Deus, e não essa glória ela vem através de Cristo, através da igreja, né? Deus é glorificado através de Jesus. Perfeito. E deve ser glorificado através da vida da igreja. E ele vai falar aqui, olha, em todas as gerações. Ele está falando na história. Então não é só para aquela primeira geração de crentes. Não, é na história. Ele tem que ser glorificado na história. E no final do versículo ele vai dizer, para todo o sempre. Ou seja, não só na história, mas também na eternidade, né? Então a glória tem que ser dada a quem? A Deus, o Pai. Foi Ele quem planejou, Jesus executa, o Espírito Santo preserva, né? A igreja é quem propaga, é quem divulga e quem vive e dando testemunho a respeito de todas essas coisas, né? E a glória sim é devida a Deus, porque quando a gente olha a analogia... Afinal de contas, todo o plano é dele, né? Todo o plano é dele. Então quando a gente faz uma analogia, porque Malaquias vai dizer que vai falar a respeito do sol da justiça, né? Fazendo uma referência ali direta a Cristo, né? E a gente vai lembrar que lá em Gênesis, quando há a criação literal, né? Deus fala claramente, Zanilson, que ele faria, como fez, né? O luzeiro maior para governar o dia, que é o sol, e o luzeiro menor para governar a noite, que é a lua, né? Então, quando a gente lê a Bíblia no seu contexto geral, a gente percebe que o sol é a figura de Cristo e a lua é a figura da igreja, né? E é interessante porque no sentido real, você sabe que a lua, ela não tem luz própria, né? A luz não tem luz própria, a luz ela recebe a luz do sol. A luz do sol. A luz da lua é a luz do sol. Ela não tem luz própria. Então isso é muito significativo, porque é como se Paulo estivesse dizendo, né? A igreja, ela só é gloriosa porque ela recebe a glória de quem realmente é a glória, que é de Deus, que é de Jesus. Jesus é o sol, é Ele quem dá luz, né? É Ele quem faz a igreja dar reflexos, assim como as próprias estrelas em si também, elas não têm, né? Elas não têm esse poder que o sol tem, mas elas vão brilhar, assim como a lua durante a noite, né? E aí a noite, ela é claro um símbolo dos momentos de trevas, né? Que nós vivemos nesses dias, e a igreja precisa se manter como lua, né? E nós individualmente crentes como estrelas brilhando, no sentido de darmos testemunhos a respeito dessas grandes verdades, né, de Deus. Foi por isso então que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus sendo glorificado. Então, nesse sentido, professor Aldo, a gente entende que nós trabalhamos para a glória de Deus e não para nós mesmos. Para nós mesmos. Para nós mesmos, perfeito. Uma vez entendendo essas bênçãos de Deus que são maravilhosas, que Paulo já tratou no primeiro capítulo da carta, e ele diz que e aqui o nosso comentarista vem dizendo que ela excede todo o pensamento humano que Deus é capaz de fazer por nós e em nós, né? Então a nossa lição hoje, a intercessão do apóstolo Paulo pelos irmãos da cidade de Éfeso, né, para que eles fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo, fossem crentes firmes, abalizados, né, arraigados e fundados em amor, e também compreendesse que Deus é capaz de fazer por eles muito mais do que aquilo que eles podem imaginar. Então aqui nós encerramos o nosso comentário da lição, e nós pedimos a você que, se você gostou desse comentário, que você comente aí, que você dê um like, que você se inscreva no canal, que você toque aí no sininho para que você seja avisado todas as vezes que nós postarmos aqui algum vídeo, as pré-aulas, os comentários, logo você é avisado e possa ser abençoado com esses comentários, professor Aldo. É isso mesmo, viu? Siga aí a sugestão do professor Janilson, tá? Toque aí o sininho, acione o sininho, compartilhe esse conteúdo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.